Amém? Amém? Louvamos a Deus, por mais um dia aqui juntos para cultuarmos ao Senhor. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês que chegou aqui neste lugar. A você também que está aí nos assistindo, que a graça do Senhor alcance o teu coração, a tua vida, a tua casa, o teu lar. Que tudo que venha a ser ministrado aqui nessa noite, seja através do louvor, a ministração da palavra, que seja tudo direcionado por Deus para a edificação da tua vida. Eu não sei se vai ser aquilo que você gostaria de ouvir. Uma coisa eu sei: o que vamos falar aqui, dirigido pelo Senhor, é aquilo que você está precisando ouvir. Porque Deus é um Deus que sabe de todas as nossas necessidades. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do nosso íntimo, Ele sabe da nossa casa, Ele sabe da nossa vida. Então, tudo o que Deus faz, tudo o que Deus fala, louvado seja o nome do Senhor, é para a edificação da tua vida. Amém? Abra por favor a sua Bíblia no Salmo de número 24. E enquanto isso, nós gostaríamos que o pessoal do louvor já subisse aqui, para nós passarmos assim automaticamente para vocês. Salmo de número 24. Na proporção que você for encontrando, fique em pé em reverência à palavra do Senhor. Pode acompanhar também aqui, no telão, esse Salmo de número 24, ou na sua Bíblia, onde você estiver. Uma coisa eu sei: vamos ficar ligadinho, vamos ficar ligado na presença do Senhor nessa noite. Diz assim o Salmo de número 24: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque Ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Louvado seja Deus. Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. O verso 7 diz assim: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Esse é o Rei da Glória. Amém? Vamos todos repetir o verso 10 em uma só voz, em um só propósito, em um só pensamento, Todos assim bem bonito para o Senhor. O verso 10, vamos repetir comigo? Vamos lá? Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Esse é o Rei da Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos nesse momento e vamos orar ao Senhor. Pai, neste momento, Deus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui, ó Deus, nessa noite, para juntos louvarmos o Teu nome, bendizer o Teu nome, Deus. Pai, nesse momento, peço a Ti que o Senhor visite cada vida que aqui chegou, cada criança, cada jovem, cada adolescente. Meu Deus, que a graça do Senhor venha ser sobre as nossas vidas, Deus. Que a bênção do Senhor venha ser sobre as nossas vidas nessa noite, Pai. Deus, visita aqueles que estão aí em casa ou em algum lugar, assistindo através, Deus, da internet. Oh Deus, aí no rádio FM, meu Deus, em nome de Jesus, vai alcançando os corações. Deus, em nome de Jesus, vai alegrando a alma. Deus, em nome de Jesus, que a tua graça venha ser sobre cada família, Pai, que está aí nos ouvindo nessa noite. Alcança, meu Rei, alcança, meu Senhor. Oh Paizinho querido, ser de encontro com cada um, meu Deus. Pai, muito obrigado por tudo. Muito
obrigado, Deus, pelo dia que o Senhor nos concedeu. E continua conosco, Pai, nesses momentos que vamos estar aqui, nesta noite, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Amém. Vamos louvar a Deus, né? Com aquele hino, reina em mim. Vamos pedir ao Senhor que venha reinar a cada dia na nossa vida, sobre o nosso pensar, sobre o nosso agir, em tudo. Venhamos ser direcionados pelo Senhor, pela graça de Deus. Amém? Amém. Louvado seja teu nome, Jesus. Vamos exaltar ao Senhor com nossa voz, com as nossas mãos. Amém? Vamos nos ligar ao trono da graça nessa noite. Deus está neste lugar. A graça do Senhor está sobre as nossas vidas nessa noite. Aleluia. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim. Reina, Jesus, reina, Senhor, com teu poder, Pai. Em nome de Jesus, reina, Senhor, nas nossas vidas, Deus. O Senhor, aleluia, de tudo que sou. Sim, Jesus. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia, Jesus. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem, Jesus, vem reinar, Deus. Vem reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Oh, Jesus, como é bom quando permitimos que o Senhor reine em nossas vidas, Pai. Reina em mim. Obrigado, Deus. Reina em mim, reina, Jesus, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos. Jesus, vem, Pai, reinar. Tu és o Senhor, oh, aleluia, de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Oh, Jesus grande, oh Deus poderoso. Aleluia. Compartilhando esse texto essa semana, e nós falamos que se nós permitirmos que o Senhor reine em nossas vidas, que o Senhor reine no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir, as coisas fluem, mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades. Mas quando o Senhor reina, coisas boas acontecem. Quando Deus reina no nosso pensamento, quando Deus reina no nosso falar, no nosso pensar, as coisas vão fluir, porque tudo é para a honra e para a glória do nome do Senhor. A nossa vida pertence a Deus, a nossa família pertence ao Senhor. Então quando o Senhor reina, todas as coisas boas acontecem em nossas vidas. As coisas vêm e vão acontecer sim, mas o Senhor vai estar conosco sempre, nos fortalecendo, nos renovando, dando graça e dando sabedoria. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ainda continuar louvando a Deus e declararmos com nossas vozes que Ele é grande. Ele é grande em nossas vidas, que grande é o Senhor acima de tudo e acima de todas as coisas. Adore ao Senhor neste momento. Continue adorando conosco através desse louvor. Aleluia, Jesus. Queremos declarar nessa noite, Pai, é o Senhor, és grande, Deus, digno de louvor, de toda glória, de todo louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Oh, glória a Deus. Alegria de toda a Grande é o Senhor.
temos a vitória. E quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele, Por isso, diante dele, nós queremos nos prostrar nessa noite, Pai, diante do Todo-Poderoso. e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, louvado seja teu nome, Jesus. Aleluia, Pai. Te louvamos, Deus. Te louvamos, Pai, na Grande beleza da tua é o glória. Senhor, imos dignos de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em que nós temos a vitória. E quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos O teu nome descer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome. A igreja pode declarar, engrandecer o nome do Senhor nesta noite. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Teu infinito amor, Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno. sobre toda Pois a só tu terra. és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém, Senhor. Nós queremos que o Senhor cresça nesta noite, Pai, em nossas vidas. E essa é a nossa oração, Pai, que o Senhor venha crescer e que nós venhamos diminuir, Pai, em nome de Jesus. Aleluia.
mais de Ti em nossas vidas, Senhor. De Ti. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. Oh, e menos de mim. Oh, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mas de Ti, a igreja pode declarar. Senhor, escuta o nosso louvor, Pai. Escuta a nossa oração em forma de louvor nessa noite, Pai. Oh Deus, o que importa é que o Senhor cresça e nós venhamos diminuir, Pai. Mais de Ti em nossa vida, Senhor. Eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a Sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a Sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, Que Ele apareça. o Senhor aparece em nossas vidas, Pai. Oh Deus, E todo o seu amor, o Teu amor nos constrange, Pai. infinita O Teu amor nos constrange a tentar ser o melhor, ser melhor cada dia, Senhor. Que Ele cresça, Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Oh Jesus, muito obrigado, Pai, que em todas essas coisas nós venhamos deixar o Senhor crescer em nossa vida, para que quando chegar o dia da prova, a gente louvada na mesma intensidade que a gente louva quando na bonança. Que esse amor venha estar enraizado em nossa vida, para que a gente venha ter a consciência que o Senhor está conosco nos dias bons e nos dias maus. Então vamos louvar o Senhor nessa noite, dizendo que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide,
Todavia nós vamos nos alegrar em Ti, Senhor, e vamos Te louvar. Oh Deus, nos faz ter essa fé, Deus, de Te louvar, Deus. Ainda que nada venha estar acontecendo em nossa vida, ainda que nada de bom, ainda que nada, aquilo que a gente venha estar almejando, está acontecendo, mas que nós venhamos Te louvar, Deus, na alegria ou na dor. Amém. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Eu tenho um Deus que essa luta me matar, o desespero me tomar. A situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, no controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira dá, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me Deus, nos ajuda, Pai, a ter essa fé. Oh Deus, essa fé inabalável, essa fé que independe de circunstâncias, Deus, para a gente louvar, para a gente crer. Em nome de Jesus, Pai, fortalece o nosso coração, aumenta a nossa fé, Deus, para que a gente possa louvar,
que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida, Senhor, eu estou aqui te louvando e te engrandecendo em meio à prova. Oh Deus, apesar das circunstâncias, Deus, nos ajuda, Deus, até essa fé inabalável. Oh Deus, nós somos tão falhos. Oh Deus, Tu és tão fiel com a gente, Deus, mesmo a gente sendo infiel, mas o Senhor continua sendo fiel, Pai. Nos ajuda a confiar em Ti, Deus, e saber que o controle ainda está nas Tuas mãos, Pai. Oh Deus, apesar de tudo, Deus, o controle está nas Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Eu creio. Você pode louvar. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite. O choro dura uma noite, Mas a ela vem pela manhã. eu creio. Para encerrar, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? Vamos ainda louvar a Deus com o hino. Eu convido Thales vai louvar a Deus com o hino, enquanto nós vamos retirar os dízimos e as ofertas para a manutenção da casa do Senhor.
igreja declara: eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado do Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, mas vou me calar. Eu tenho um chamado do Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Declare isso: eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Vamos orar pelos dízimos e as ofertas, amém? Senhor Deus, grandioso Pai, nós te rendemos graças, ó Deus, por esse momento de estarmos na Tua casa, louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Desde já nós consagramos, ó Deus, os dízimos e as ofertas, ó Pai, que foram depositados na Tua casa, ó Deus. Que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, e continuar falando aos nossos corações nessa noite, ó Deus. Ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Quem já foi abençoado, estamos felizes, né? Porque Deus, Ele está neste lugar. Amém? E particularmente estamos também felizes porque a família Rocha está em peso aqui, né? Da minha parte, não a Rocha da parte do meu pai, mas a Rocha da minha parte, porque a dele é grande. Mas louvo a Deus pela vida dos meus filhos e também pela vida do genro, da nora, dos netos e da esposa, é claro. Amém? E louvo a Deus por todos vocês. E quero compartilhar da palavra de Deus com os irmãos no livro do profeta Abacuque. Abacuque capítulo 2, o verso de número 4. Abacuque 2, o verso 4. Hoje de manhã estivemos lendo Abacuque capítulo 1. E nós vamos trazer uma palavra nesse versículo, especificamente na parte B do versículo. Amém? Quem encontrou, diga amém. Como é curtinho a leitura, eu convido os irmãos a ficar em pé só mais uma vez. E vamos ler todos juntos aqui. Eu vou ler a primeira parte e os irmãos lê a segunda e depois todos a terceira. Eis que a sua alma está orgulhosa. Todos, mas o justo viverá pela fé. Mais uma vez, mas o justo viverá pela fé. Pai querido, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos juntos nesse momento para te adorar.
onde já podemos expressar o nosso louvor através desses cânticos que foram entoados, cantado para a tua glória. Pedimos que o Senhor receba como oferta agradável, como sacrifício vivo, Senhor. Ó Pai, que o Senhor receba nossas orações, receba, Pai, as ofertas que foram entregues também, os dízimos, tudo que já fizemos até esse momento, que o Senhor receba, Deus, como oferta agradável diante do Senhor, Pai. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor me ajude, Pai, me dê força, me dê, ó Pai, graça, sabedoria, ó Deus, que eu possa ser instrumento de bênção neste pequeno momento que eu vou participar deste culto, ó Pai, que eu seja canal de bênção na vida daqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, para a vida dos irmãos que estão aqui presencialmente, Pai. Sê conosco, nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, meus irmãos. Os justos viverão pela fé, amém? Essa expressão, esta está sendo citada também em outras partes da Bíblia, no Novo Testamento, quando Paulo ele escreve aos Romanos, no capítulo 1, o verso 17, ele vai falar que o justo viverá pela fé. Paulo ele vai falar também aos Gálatas, lá no capítulo 3, o verso 11, ele vai falar que ali ele fala sobre a lei, mas o justo não viverá pela lei, mas pela a fé, amém? O justo viverá pela fé em Cristo, amém? O autor aos Hebreus também, ele vai falar isso lá no capítulo 10, no verso de número 38, ele vai falar também sobre o justo viverá pela fé, amém? E que o justo ele não retrocede, mas ele permanece firme no Senhor. E todas essas citações por conta do contexto, né, do contexto de que Abacuque, o profeta Abacuque, ele questionando a Deus, porque Deus permite que o mal fique impune. Você vai ler o primeiro capítulo de Abacuque, ele vai fazer esses questionamentos, até ele poder entender que o justo ele vive pela fé. É comum nós também fazer questionamentos, mas até que nós venhamos entender, tipo o salmista Asaf, lá no capítulo Salmo 73, ele começa fazendo também esses questionamentos, até ele entender. Aí ele pode dizer: ainda que a minha carne, o meu coração desfaleça, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Ele chega ao ponto de dizer: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. O profeta Abacuque, ele vai começar no capítulo 1, verso 2 ao 4, eu quero ler, e diz o seguinte: até quando, Senhor, clamarei eu,
e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que razão me mostras a inquiedade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e a justiça se manifesta distorcida. Abacuque, ele começou fazendo esses questionamentos a Deus, que nós também podemos até fazer. Parece muito com o nosso contexto, não é? Parece muito com o nosso contexto, quando a gente olha a justiça se afrouxando, o ímpio, tipo, como se estivesse prevalecendo, a maldade, a violência a cada dia aumentando, e a gente não vê nada que possa punir essas circunstâncias, situações. E nós vemos também, ainda no verso 6 do capítulo 1, no capítulo 5, aliás, o capítulo 1, verso 5 diz: vede entre as nações, Deus falando, olhai, maravilhai-vos, desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. O verso 6 diz: pois eis que suscito os caldeus, nação amarga, impetuosa, que mancham pela a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. O verso 7 diz: eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos os seus direitos e sua dignidade. Aqui nós vemos, irmãos, ainda motivos pelo qual o Abacuque ele faz seus questionamentos, porque Deus ele estava usando uma nação mais ímpia para punir seu povo. Nós também não entendemos Deus às vezes usando o ímpio para nos colocar nos nossos devidos lugares, irmãos. E Abacuque ele faz esses questionamentos. O objetivo nesta noite, irmãos, e o objetivo desta palavra, o justo viverá por fé, é de não borrar as linhas entre o trabalho de Deus e a nossa responsabilidade, meus irmãos. Alguém já disse que manejar o universo é um negócio de Deus. O homem justo tem suas tarefas diárias para cumprir. Nós entendemos que Deus ele está no comando, trabalhando, e Ele sabe o que faz. Ele sabe como faz, Ele sabe como trabalhar. E por isso nós devemos viver por fé. É por isso que nós devemos viver a nossa vida por fé e não pelo que vemos.
não pelo que sentimos ou pelos nossos achismos, mas vivemos a nossa vida por fé. Alguns pontos principais do justo viver pela sua vida. Primeiro, o desejo de Deus, o desejo de que Deus lide com o pecado. Ele estava descrevendo a maldade do seu próprio povo. As pessoas que são justas têm um senso de justiça. A gente vai ver isso Jó falando, e aí é Deus que vai falar com Jó, dizendo: onde tu estava, Jó, que eu fiz isso, isso. Às vezes a gente quer ensinar Deus como lidar com a questão do pecado. A gente quer questionar e a gente quer ensinar como Deus deve punir, como Deus deve fazer. E aqui nós vemos o desejo de que Deus lide com o pecado. Outro ponto é a tendência a questionar o plano de Deus. A tendência que nós temos, irmãos, de questionar por quê, para quê, até quando. E é esses questionamentos que Abacuque começa a fazer aqui, até entender que o justo, ele vive por fé. E é bom lembrar, irmãos, que essa palavra foi o que, de uma certa forma, essa palavra, ela trouxe uma revolução, né? Trouxe uma revolução. Alguém já disse que foi o estupim da reforma protestante. Quando Martinho Lutero, lendo, estudando a palavra, ele se depara diante da justificação, ele começa a ler a palavra de Deus, e quando ele se depara diante disso, isso trouxe uma revolução dentro dele, e isso levou a acontecer uma das melhores coisas acontecidas na história da igreja, que foi a reforma protestante. Isso aconteceu no dia 31 de outubro de 1517, há 503 anos atrás, que ontem foi comemorado nas igrejas, em muitos lugares, o que a gente podia ver nas redes sociais, palavras, versículos, tantas coisas sobre a reforma protestante, onde foi citado ali também os pilares da reforma, indo de encontro tudo que o homem tinha inventado e tentado dirigir a igreja. Mas e ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus lidaria com o pecado através dos caldeus. Eles eram mais do que capazes de realizar a tarefa. Através do ímpio, Deus querendo tratar com o justo. Porque muitas das vezes não nos comportamos da maneira correta, desviamos-nos
procuramos atalhos, procuramos outros meios, e Deus tem um meio para nós, irmãos. Deus tem uma forma, Deus tem uma maneira para cada um de nós justo viver, e nossa vida, ela deve ser pela fé, e essa fé gerada pela palavra, esta fé que o autor aos Hebreus diz que agrada a Deus, que agrada a Deus. Outro ponto principal é que o Senhor, Ele está em seu santo templo. No capítulo 2 de Abacuque, o verso de número 2 diz o seguinte: o Senhor, ó Senhor, me responda. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até que passe correndo. Mas é no verso 20 que diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. É quando nós vivemos pela fé que nós percebemos a presença de Deus no seu santo templo, e quando percebemos a presença de Deus no seu santo templo, nós nos reverenciamos a Ele, nós nos colocamos diante dEle com reverência, adorando o Todo-Poderoso, como lemos no início o Salmo de número 24. O Senhor está no seu santo templo, Ele é o santo, e está acima das nações, e é por isso que Deus deve punir o pecado. É também por isso que Abacuque, ele não entendeu o que Deus estava fazendo, por achar que Deus é amor, que Deus é santo, achar que Deus não poderia utilizar da maneira que ele pudesse ou queria, porque Deus, Ele é soberano. E enfim, regozije-se em Deus, não importa o que aconteça. É o que o Ministério de Louvor cantou, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vinde, os currais não haja gado, as ovelhas sejam arrebatadas, mas todavia me alegrarei no Senhor, regozijarei no Deus da minha salvação. É esse último capítulo, capítulo 3, que Abacuque, ele faz como um salmo de louvor a Deus. No entanto, não havia mais nada a fazer além de esperar que a invasão viesse, adorar ao Senhor. É quando a gente olha que não vê mais solução, é se alegrar no Senhor, é exultar no Deus da salvação. E assim, mesmo assim, Abacuque, ele percebeu a necessidade de se alegrar, porque afinal Deus providenciaria a salvação de uma forma ou de outra, de um jeito ou de outro. Deus, ele chegaria com salvação para o seu povo, para a sua igreja e para nós. Podemos até pensar que não tem mais jeito, que nós estamos num beco sem saída, que nós estamos sem solução. Podemos até olhar para o nosso sistema, o sistema do mundo, o sistema da nossa nação. Entra governo, sai governo,
Entra pessoas com melhores intenções, entra pessoas com objetivos de mudar, mas parece que a cada dia piora, porque na verdade as pessoas têm colocado a confiança nos homens, nas pessoas e não em Deus. O justo viverá pela fé. Irmãos, quando vier o momento de queremos murmurar, queremos questionar Deus, lembre-se, o justo vive por fé. Essa vontade dá em todo mundo, irmãos. Abacuque era um profeta. Abacuque era um homem de Deus, era uma pessoa que tinha contato com Deus, mas ele se encontrou no momento de questionamento, no momento de ficar questionando por quê, até quando, Senhor, porque o Senhor não pune, porque o Senhor não faz assim, assado. E ele, quando Deus ele toma a decisão de punir, usa de uma forma que ele não compreende ainda, mas ele chega ao momento de dizer: o justo vive por fé. E é nesse capítulo 3 que ele agora se entrega completamente. Abacuque ele percebe a necessidade de se alegrar, porque afinal Deus, ou no final Deus ele vai suprir. Deus ele vai providenciar a salvação. Quando a gente pensa que não tem mais jeito, Deus usa a natureza, Deus usa um meio que a gente achava que Deus não poderia usar. Quando os discípulos estão dentro de um barco, e que ali eles poderiam olhar e dizer: não tem outro meio, não tem outro jeito a não ser se afogar e morrer. Como é que Deus vai fazer? Jesus chega e diz: o vento pare, se acalme. Em outra oportunidade, Jesus ele vem sobre as águas, andando sobre as águas. Então, irmãos, quando o homem pensa que como Deus vai agir, Deus pode usar até um ímpio, até a nação ímpia, como os caldeus, Deus usou. Aleluia. Que lições tem para nós? Quais são as lições que tem para as nossas vidas? Primeira, nós devemos viver pela fé, obedecendo ao Evangelho, irmãos. Nós temos um Evangelho que nós pregamos, e que é esse Evangelho que nós pregamos que nós devemos obedecer. Paulo, quando cita lá em Romanos 1, verso 16, ele começa dizendo: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, porque está escrito: mas o justo viverá por fé. No verso 5 ele diz: pelo qual recebemos a graça, o apostolado para a obediência da fé entre todos os agentes pelo seu sangue. Obedecer o Evangelho. A gente prega, leva as pessoas, mas na hora de obedecer a gente quer retroceder.
Esse evangelho ele é para ser obedecido. Então a primeira lição é que nós devemos viver pela fé, obedecendo ao evangelho. É muito bom dizer às pessoas que façam assim, 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 mas outra coisa é quando chega o momento de nós mesmos viver, obedecer esse evangelho. A gente vai ver isso em Gálatas, a lei antiga, obedecer o evangelho, não voltar para a lei antiga, o que Paulo estava querendo dizer em Gálatas. Ele diz no verso 11 do capítulo 3: e é evidente que pela fé ninguém será justificado, aliás, pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ele diz: ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Nós devemos viver pela fé, obedecendo o evangelho, não voltar para a lei antiga, onde não há perdão, mas ele diz: perseverando até o fim. Lá em Hebreus, se você quiser abrir sua Bíblia, Hebreus capítulo de número 10, autor aos Hebreus capítulo 10, vai dizer o seguinte no verso de número 36, Hebreus 10, 36 diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro em pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Aí ele diz: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Aí o verso 39: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda lição: não devemos questionar as ações, decisões, tempo de Deus. Ele é mais sábio do que nós. Orar para que sua vontade seja feita, irmãos. Não questionar. Não devemos questionar as ações. Quando Deus orienta Josué, quando chega em Jericó: Josué, faça assim, você vai rodear a cidade 6 vezes, na 7ª vai tocar as trombetas e as muralhas vão cair. Logicamente, irmãos, humanamente falando, isso tem noção, tem o que? Tem a palavra que quero utilizar aqui. Isso me leva a fazer isso, irmãos, se não for pela fé. Amém? Então não questione. Josué não questionou, simplesmente ele colocou em prática, e assim aconteceu o que Deus planejou. Não devemos questionar as ações, as decisões, o tempo. Porque faz tempo demais. Aguenta mais um pouquinho.
Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele não vai negar-se a si mesmo, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é Deus, e por isso, como servos de Deus justo, devemos viver pela fé e não viver pelo que nós vemos, achamos ou pensamos. Não questione as ações, decisões, tempo de Deus. Ele é mais sábio do que nós. E por isso que ele disse para Jó: onde é que tu estava, Jó? Tu nem nascido estava quando eu fiz isso, isso, isso e isso. Então devemos acreditar. E por isso que o autor aos Hebreus, ele diz aqui no capítulo 11, o verso 6, ele diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Para agradar a Deus nós precisamos, irmãos, crer, confiar no que Ele está dizendo. Mas há uma terceira lição, é de se regozijar sempre no Senhor. E Paulo vai dizer isso em Filipenses 4:4. Regozijai-vos sempre. Outra vez digo: regozijai-vos. Alegrai-vos no Senhor, mesmo em tempos difíceis. Mesmo em tempos difíceis devemos nos alegrar no Senhor. Paulo diz: eu aprendi a ter, a não ter, eu aprendi a passar por todas as circunstâncias. Para Paulo dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Ele precisou dizer que já havia aprendido a ter abundância, a ter escassez, a passar por diversas circunstâncias e ainda dizer aos outros: alegrai-vos, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor, mesmo em tempos difíceis, por causa da nossa esperança. A nossa esperança é Jesus, irmãos. A nossa esperança é Deus. No capítulo 10 de Hebreus, o verso 34, 10:34, ele vai dizer o seguinte: porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídos vós mesmo patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ele tem grande galardão. Amém? No capítulo 10 ainda, lá atrás, no verso 23, ele diz: guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O justo viverá por fé. E eu quero concluir dizendo que Abacuque nos lembra da necessidade de viver pela fé, confiar em Deus, porque Ele é o santo e o justo. Amém? Ele nos lembra que devemos confiar, devemos da necessidade de viver pela fé, irmãos.
No mundo de hoje, às vezes a gente se acostuma com as facilidades da vida. Aperta ou clica um botão e as coisas acontecem. Nesses dias, compramos o carro, agora eu vou dizer aos irmãos, comprei um carro novo, né? E o que eu achei interessante, irmãos, foi que eu não precisei sair de casa para assinar nem documento, nem tudo de casa. Não fui lá fazer test drive, não fui lá dar uma voltinha, não precisei ir lá para nada, não levei documentação nenhuma, então não tive lá, só fui lá buscar porque não tinha como vir pelo WhatsApp. Não tinha como vir pelo WhatsApp. Aí tive que ir lá, viu, Júnior? Eu precisei ir lá, mas para isso foi tudo muito fácil, muito rápido. E é por isso que muitas das vezes essas facilidades da vida, tudo isso às vezes nos mal acostuma, de forma que às vezes a gente quer viver por essas facilidades, mas o justo vive por fé, irmãos. E foi por fé que eu comprei também. Não é porque eu podia, porque Deus, Ele me deu essa coragem e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Amém? Em vez de questionar Deus, irmãos, devemos servi-lo como Ele nos chamou e aguardarmos suas promessas. Quem tem promessa de Deus? Qual é a promessa mais importante que nós temos de Deus? Qual é? Céu. Amém? E é para lá que eu vou. E é para lá que eu vou. É para lá que eu vou. Eu também. Amém? Essa promessa que nós não devemos trocar, que nós não devemos negociar, que nós não devemos jogar fora, essa promessa nós aguardamos ela firme na fé em Cristo Jesus. Portanto, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus abençoe e aplique essa palavra no nosso coração. Vamos louvar ao Senhor. Ainda tem um tempinho para nós aqui louvar a Deus. Minha fé não está firmada nas coisas. Amém? Vamos, quer me ajudar aqui? Você está... Tem uma voz feminina, porque a voz feminina dá um... Edilane está ali com o Rafinha. Aleluia. Glória a Deus. Convido os irmãos a ficar em pé e canta esse louvor com toda a sua alma.
continua sendo Deus. Oh, aleluia. Ele é Deus, Viva uma vida de fé, crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, amém. Somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Louvado seja o teu nome. Oh, aleluia. Viva uma vida de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Ó Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Ó Pai, essa palavra nos traz a memória de que precisamos viver uma vida de fé, Pai. Ó Deus, de não confiarmos em nós mesmos, de não confiarmos nas facilidades da vida, de não confiarmos, meu Deus, nos outros, mas confiar no Senhor, Pai. Ó Pai, de não questionarmos, meu Deus, o que o Senhor quer fazer, não questionar, Senhor, as suas decisões, não questionar o seu tempo na nossa vida, mas viver obedecendo a palavra, o evangelho do Senhor, meu Pai. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a viver esta vida de fé. Ó Deus, esta vida de busca constante, ó Deus, de ouvir a palavra, de viver a palavra, de viver uma vida de intimidade contigo, Pai, para que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das circunstâncias, por mais piores que seja, ó Deus, mas não desistir, ó Deus, não, ó Deus, esmorecer, ó Deus, não desencorajar, ó Deus, não desmotivar, ó Deus, mas olhar para o autor e consumador da nossa fé, crendo que o Senhor há de cumprir, há de providenciar aquilo que deve ser providenciado, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, ajuda cada um de nós, meu Deus, a viver a nossa vida, ó Deus, pela palavra do Senhor, confiando nas promessas, confiando nas palavras tuas a nosso respeito, Senhor. Abençoa-nos nesta noite, nos ajuda, meu Deus, que esta palavra ela possa trazer motivação, trazer ânimo
ânimo, trazer coragem, Senhor, que mesmo diante dessa circunstância que nós estamos vivendo hoje, Pai, depois desta, ó Deus, desta doença que chegou, meu Pai, que tem levado muitas pessoas à sepultura, que tem deixado muitas pessoas, meu Pai, ó Deus, doente, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que os teus servos, aqueles que conhecem o Senhor e conhecem a tua palavra, não retroceda, mas confiam somente no Senhor, meu Pai. Recebe nossa oração, recebe nosso louvor, visita nossos irmãos, nossos amigos que estão nos assistindo agora pelo Facebook, Pai. Ó Deus, não conheço as suas situações, não conheço e nem sei o que eles estão passando, Pai, mas ajuda para que eles, meu Deus, não venham questionar, mas nem duvidar, mas crer no Senhor, meu Pai, confiar na tua palavra, confiar no teu poder, em nome de Jesus, Senhor. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Poder sentar, meus irmãos. Aleluia. Eu quero só dar alguns avisos e logo após vamos encerrar. Amém? Amém? A nossa agenda semanal, programa de rádio, né? O programa Betel em seu lar, de segunda a sexta, de 7h12 às 8h12 da manhã. Amém? Por esse momento de eleições, por conta do horário eleitoral, nós estamos começando de 7h12 às 8h12. Quando terminar, volta o horário normal. Amém? Oração matutina na responsabilidade do DEOB, nas segundas, nas quartas e nas sextas, das 5h30 às 6h30 da manhã. Na terça-feira à noite, encontro do DEOB. É agora, irmão? É na outra, né? Desculpe, na outra terça. Quarta-feira nós temos o nosso culto de oração e pregação às 19h30. Quinta-feira, culto no lar na congregação do Itaú às 19h30. E também culto de louvor e adoração na congregação do Garilândia, na direção de Dr. Júnior, Diácono Júnior e Camila Cavalcante, na quinta às 19h30 e no domingo às 19h. Sexta-feira, ciclo de oração do DEMUB às 4h da tarde. E à noite, na sexta-feira, a reunião do Conselho Eclesiástico. Amém? Reunião ordinária. E domingo de manhã nós temos a oração e consagração aqui na igreja. Após às 9h, culto Santa Ceia. À noite nós vamos ter culto de Santa Ceia lá na congregação do Itaú. Estaremos retornando os cultos de domingo na congregação do Itaú. E às 19h aqui nós vamos ter culto presencial e transmitido, e também no mesmo horário lá na Garilândia. Amém? Acho que são esses avisos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Convido os irmãos a ficar em pé. Amém? Quem precisa de oração? Amém. Desde já quero agradecer aqui a minha família pelo apoio. Esse final de semana vieram para o aniversário da irmã Jane, né?
da mãe, da missionária, da serva de Deus, foi uma bênção. Eles estarão retornando amanhã para os seus devidos lugares, né? João Pessoa e Pernambuco. Que os irmãos estejam orando pelo retorno deles em nome de Jesus, tá bom? Pai querido, muito obrigado, Deus, por tudo, pela vida dos teus servos que vieram nesta noite te servir e te adorar. Quero pedir, Deus, que o Senhor entre com providência, Pai, nas suas necessidades. Tu sabes o que cada um aqui está precisando, Pai, na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu trabalho, nas suas finanças, nos seus estudos. Ó Pai, Tu sabes o que cada um está precisando nas suas empresas, com seus funcionários, ó Deus, com seus patrões. Meu Deus, em nome de Jesus, dê sabedoria aos Teus filhos, meu Pai, para que eles sejam bem-sucedidos em tudo aquilo que eles vão fazer nesta semana. Leva-nos em paz, dás um retorno maravilhoso aos nossos filhos, assim como o Senhor trouxe debaixo da sua proteção. Assim oramos, meu Deus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, a graça salvadora de Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito do povo de Deus, com toda a igreja do Senhor, agora e para sempre. Toda a igreja diz amém. A paz do Senhor, vão na paz, cumprimenta aí uns aos outros.